Olá, estou aqui no meu programa agora, programa Movimento, com um empresário que já completou 40 anos de carreira. Isso por si só já demonstra que é uma empresa, dentro do que a gente chama de curva do crescimento, já é uma empresa sólida. Mas associado a isso, o empresário, que é o Zé Eduardo, conhecido como J. Edu, tem deficiência visual e construiu a sua carreira dentro dessa perspectiva. Seja muito bem-vindo, J. Edu, para contar essa história para nós. Agradecido pela atenção e gentileza pelo convite. J. Edu, vamos falar um pouco da sua história de vida, né? Para a gente chegar aí nessa questão do empreendedorismo, que você é um DJ, profissional de sonorização e iluminação cênica. Sim. E então, mas vamos voltar um pouquinho lá na sua história. Você começou a ter os sinais de deficiência física, visual, propriamente dita, foi... Aos 6 anos Aos de 6 idade. anos, ainda na infância, né? Sim, na infância. Minha mãe descobriu que eu não enxergava de um olho, enxergava apenas do direito. E descobriu-se toxoplasmose, que na ocasião, nos anos 60, não se fazia os exames que hoje é obrigatório no pré-natal. E aí, a toxoplasmose, ela foi evoluindo de um olho para o outro. Aí eu tive uma pancada no olho esquerdo, brincando no Colégio Marista de Bola ao Mastro, e deu uma certa hemorragia. Aí que começou a acentuar a doença do olho esquerdo para o olho direito, dando descolamento de retina. E aí, como foi que você é administrador de empresa, quer dizer, cursou a universidade. Como Sim. foi a sua vida acadêmica, estudantil? Desde a escola, quando eu enxergava, eu sempre sentava à frente e prestava muita atenção nas aulas para anotar tudo que se escrevia no quadro negro na época. E estudava bastante em casa. Essa observação de ouvir, de estar atento, depois que eu perdi visão, o ouvido tornou-se o meu maior recurso, prestar atenção e memorizar. Aí eu passei a estudar apenas ouvindo. E um certo ano, uma irmã mais nova me alcançou, porque eu parei na escola por conta da perda de visão, e ela passou a ser minha colega, lia em casa para mim os livros, anotava o que os professores ditavam, e eu reforçava então as matérias. E fazia as provas separadamente da turma, aplicada ou por alguém da secretaria, autorizado pelos professores, ou mesmo até pelos professores da escola na ocasião que eu fazia os cursos de ginásio, hoje... Aí seria prova oral ou prova escrita? Era prova oral, porém eu ditava as questões para quem anotava e assinava no final a prova. E realmente tinha que conhecer, não tinha outro recurso não, porque muita gente gostava de fazer as colinhas e eu não podia fazer isso. E como que você foi apresentado ao Braille? Porque foi de um ensino tradicional que você se formou, né? Mas aí você foi para essa outra linha do conhecimento. Eu continuei minha caligrafia, escrevendo à mão, e fui aperfeiçoar o Braille, que é uma combinação de 6 pontos. Você perfura e, ao contrário do que se lê, e escreve-se da direita para a esquerda e se lê da esquerda para a direita, por conta da perfuração. Aí na combinação de 6 pontos, você tem todas as letras do alfabeto e uma indicação antes que uma letra torna-se um número. E aí você faz as combinações. E a escrita realmente permitiu com que os cegos tivessem a possibilidade da leitura pelo tato. Isso foi em Uberaba foi ou aqui, foi em São Paulo? Foi em particular. Depois de um certo tempo que eu fui buscar novos recursos, eu fui para São Paulo, onde lá existia uma fundação especializada em deficientes visuais, que era a Fundação para o Livro dos Cegos no Brasil. E lá dava-se um curso de reabilitação, ou seja, um curso de independência, de locomoção, das atividades da vida diária,
tudo que era necessário para uma pessoa ser independente, fazer as coisas sozinhas. Ela podia lavar, passar, cozinhar, arrumar uma casa, fazer compras, se locomover, se situar em vários ambientes. Então, é um ensino prático de vida mesmo. E nele, além de comunicação, de aperfeiçoar o braille, eu aperfeiçoei a datilografia normal, comecei a aprender a informatização, que na época era COBOL, BASIC, era todo escrito de forma perfurada, e também tinha uma máquina que escrevia em braille. Então, isso facilitou muito a comunicação e a evolução da eletrônica com a vinda da internet. Ô, J.Edu, a gente às vezes pensa que as pessoas nessa transição, como você nasceu enxergando bem, depois tem um sofrimento muito grande ou tem uma revolta, e quando você teve que reaprender a viver, até numa escola, para você ser autônomo, qual foi o sentimento que você teve? É um sentimento estranho que você tem que se adaptar. Você perceber que aquilo que você era ou tinha, você vai passar a não ter e a não ser mais como era. Aí é onde vem os ajustes do dia a dia, que você tem que se adaptar ao meio e não esperar que o meio adapte a você. Aí você, como eu, corri atrás de muitas maneiras de me ajustar, e quando comecei a trabalhar com música, que eu descobri que ali existia uma habilidade, eu passei a estudar eletrônica, acústica, música, para que eu me adaptasse a uma situação na ocasião que não existia. Eu fui um dos pioneiros no Brasil a fazer o que eu continuo fazendo hoje. Que é ser DJ, trabalhar com música. Você sempre gostou de música? Sempre gostei, e a gente apreciava muito, ouvindo rádio, TV, a escola que eu tive da minha mãe, que eu gostava muito de música, que tinha os discos em vinil, bolachão, de cerâmica. Então a gente já conhece lá a evolução de como que a coisa evoluiu. Com o seu lazer, até gostando, sendo um apreciador da música, de repente você falou assim, não, isso pode ser a minha profissão. Como é que foi? Isso aconteceu naturalmente, porque eu queria saber realmente para o que eu tinha vocação. E eu gostava realmente de eletrônica, gostava de tecnologia, gostava muito de cinema, gostava muito de artes. Minha mãe, por ser uma pessoa muito habilidosa, era uma artista plástica, ela realmente tinha algumas habilidades que eu adquiri, como a gente conduzir aquilo que gosta. E passei, a partir da minha limitação, a fazer o que eu conseguia, utilizando o tato, as mãos e os ouvidos. E foi aí que realmente veio a paixão pela música, pela eletrônica, né, por tudo que hoje envolve a nossa tecnologia. Que isso é um avanço que a história conta, você avaliando lá atrás, que hoje, para você digitar um computador, teve que partir de uma máquina de datilografia comum. Famosos datilógrafos, né? Isso. E olha, você trabalha também, você é um especialista em iluminação. Iluminação, a princípio, requer muito a visão, o olhar. Como que você substitui para dar esse show nos eventos aí que você faz? Na verdade, quando a gente acompanhou, que a gente já tinha uma noção de cor, de espaço, de formato, com uma equipe que sempre me acompanhou, eu sempre procurei a descrição das coisas. Como eu sei a cor do céu, do mar, do sol, das nuvens, da natureza, há uma combinação de cores. E luz, o branco, desde que focado onde você quer, ele dá um destaque e te mostra
realmente aquilo que você quer que apareça. Como luzes ambientes, que você tem possibilidade de fazer luz indireta, luz dimerizada, luz pontuada, aí é que vem a habilidade com os colegas, com os companheiros de trabalho, de poder executar as coisas. Eles escrevem para mim, eu conheço o que está sendo feito e a gente faz com que o que precisa ser feito caia na mão das pessoas certas para poder executar aquilo que a gente pretende fazer. O que você idealizou. Exato. Mesmo. Então, na verdade, tudo é feito em conjunto. Eu não faço nada sozinho. Fazemos todos em equipe, porque eu acho que uma mão lava a outra, as duas lavam o rosto. E um faz por todos e todos por um. E quando a gente trabalha em equipe, fica muito mais fácil a gente coordenar as coisas, porque a gente quer um resultado excelente no final, que vale a pena todo um trabalho, todo um investimento, todo um esforço, que hoje em dia a gente procura valorizar os eventos que a gente participa. Zé Eduardo, nós vamos fazer uma pausa aqui, tá? Perfeitamente. Rapidamente, vamos chamar aqui umas orientações de segurança pessoal e patrimonial também. Acompanhe aí. Bem, a utilização do cerol, tanto do cerol quanto da linha chilena, é um uso criminoso, né? Porque esse equipamento ele pode acarretar uma série de prejuízos para a vida e para a saúde das pessoas. O cerol, ele provoca acidentes assim, com danos irreparáveis. A pessoa está deslocando na via pública, seja ocupando uma bicicleta, uma motocicleta ou até mesmo um mero patinete. Ele não vai perceber a presença da linha e vai sofrer uma lesão. E a pessoa que utiliza essa linha, consequentemente, aí, acabará sendo responsabilizada criminalmente por ter causado essa lesão nessa vítima. Tanto o comércio do cerol também, né, ele acaba sendo uma atividade aí que o poder público proíbe. Há uma lei estadual, inclusive, que prevê multa para o caso da utilização desse equipamento. O cerol ele não deve ser utilizado de forma alguma, né? É um equipamento aí que causa danos muito sérios. Então, devemos primar aí pela vida, pela segurança e pela vida das pessoas. E o cerol, nesse caso, não deve ser usado de maneira nenhuma. Estamos voltando aqui com o empresário, empreendedor, o DJ J. Edu. Tudo começou, foi na sua casa, é verdade? Foi, é verdade. Lá na Avenida Santos Dumont. E ali eu comecei a descobrir as coisas. Fazer as festas? Isso. Como eu costumava viajar para São Paulo, Rio de Janeiro, comecei a descobrir as coisas por aí. Foi daí que surgiram as ideias da gente empreender e mexer com música e fazer as festas, que muitas vezes eram feitas pelas bandas, pelos conjuntos que existiam em Uberaba, que eram muitos. Aí nós começamos com festa de 15 anos, depois vieram os casamentos, depois vieram formaturas, vieram eventos empresariais. Nós começamos a viajar muito e divulgando o nosso trabalho e divulgando a cidade de Uberaba, que sempre foi uma referência muito grande em boas festas, porque realmente nossa cidade é uma cidade muito festeira. J. Edu, você também montava algumas fitas do que era sucesso nas baladas, aí você mixava, montava umas fitas e elas eram vendidas? Isso, começou tudo aí, que a primeira ideia, como eram feitos os discos em vinil e as fitas cassetes que tocavam nos carros e em casa, saíam apenas as gravações pelas gravadoras, que tinham muito espaço entre uma música e outra e um estilo só de um grupo, de um cantor ou de um artista. Aí veio a ideia de que se a gente pudesse colocar músicas exclusivas, que na época nascia a discoteca, a gente começou a pegar as novidades, os lançamentos que corriam o mundo todo e com uma certa exclusividade. Começamos a mixar as músicas, uma música após a outra no ritmo de dança. E aí nós montamos as fitas que na época eram as discotecas, músicas românticas, músicas brasileiras, em vários estilos, rock, reggae. E começamos a compactar isso em 60 minutos. E
como a gente colocava músicas mais selecionadas e a qualidade do som era mais apurada, então começou a ter sucesso. Foi aí que houve uma divulgação desse trabalho, de divulgar as fitas, de negociar, e daí surgiam as festas, porque a gente fazia isso ao vivo, e as fitas eram gravadas. E foi aí que foi despertando a atenção das pessoas, da gente poder interagir, animar, comunicar com os convidados nas festas, para realmente fazer uma festa mais animada, como as bandas faziam. Então, passou-se o discotecário a ser realmente DJ, selecionar as músicas e animar uma festa por tempo indeterminado, com vários estilos e vários ritmos. Você abriu a sua empresa em 1978. Sim. De lá para cá, com a tecnologia, você está falando das festas daquela época, com as festas de hoje, o que é mais marcante da mudança? Bom, antes as festas não aconteciam com a frequência que tem hoje. Antigamente as festas eram mais simples, eram reduzidas e tinham possibilidade de fazer alguns, porque as coisas de qualquer forma na ocasião eram raras e caras. E depois a coisa foi se divulgando, ela foi facilitando mais a comercialização, e as pessoas foram percebendo que para uma boa festa, desde a ocasião, tinha que ter um bom buffet, uma boa decoração e uma música muito animada e que realmente prendesse as pessoas num dia de alegria. Isso ocorre ainda hoje, porém a frequência hoje em dia ela é muito maior, porque as pessoas fazem muitos eventos quase que seguidamente, ou alguns chocam na mesma data, e não tem assim tanta novidade quanto se tinha antigamente. E hoje a coisa ela pulverizou muito e vulgarizou demais. Até tem certos ritmos e estilos aí, banalizou-se muito. E aí decaiu-se muito um gosto apurado. E também musicalmente nós empobrecemos muito, porque o Brasil é um celeiro de grandes artistas, de grandes estilos musicais. Só que infelizmente, pela cultura, pela educação, as pessoas não aprimoraram as raízes das músicas. O que realmente, o que pode proporcionar isso, vindo lá de trás dos grandes artistas e compositores de músicas clássicas, que hoje se transformou em vários ritmos e gêneros. E você acredita que o DJ substitui uma banda exatamente por isso aí, pela diversidade que ele apresenta de ritmos, ou não? Não, acho que cada um no seu lugar, porque hoje também o que tornou-se versátil são músicos tornando-se DJs e produtores, e DJs também tornando-se produtores, criando música. Hoje a tecnologia facilitou muito de você ter um estúdio no seu computador e ali você pode julgar o som de instrumentos e depois pegar alguém, cantar, colocar uma voz em cima de uma música criada pelo produtor ou pelo DJ. Então, uma banda são vários artistas, são vários músicos que vão tocar ali o seu instrumento partindo do conhecimento musical que vem de uma escola, seja de conservatório ou particular. Ele vai colocar o talento e a habilidade dele da melhor forma, que é diferentemente do DJ que pegou a música já pronta no estúdio, feito pelos músicos, feito pelos artistas que na ocasião faziam música para tocar nas baladas. E realmente a divulgação, para você divulgar, seja em rádio e seja em casas de espetáculo, o som mecânico, ele tem uma versatilidade muito grande, sim, mas ele não substitui um músico em fazer a coisa ao vivo. Você estuda muito? Eu pesquiso muito. Essa vida de DJ, você tem as suas referências também? Os que você Sim. acompanha? Quem que você gosta? Olha, são vários artistas em vários gêneros, em
em várias situações, que você tem que ter versatilidade, você tem que ouvir de tudo. A gente começa ouvindo música clássica lá atrás, Chopin, Bach, Beethoven, Mozart, e realmente dali nascem coisas que futuramente, com a vinda de outros ritmos, lá atrás veio as grandes orquestras, big bands, desde músicas de Charlie Chaplin, que fazia filmes, do cinema mudo, que tinha as big bands, que se dançava foxtrot, charleston, e esses ritmos foram dando uma outra roupagem com o nascimento do rock, com o desenvolvimento do reggae e com a música brasileira, que criou-se o samba, criou-se o chorinho, depois a bossa nova. Então a MPB em si, que pegou vários ritmos, desde os grandes festivais, com Tropicália e tudo mais, quer dizer, nós temos uma diversidade muito grande de ritmos e de música, que juntou-se também com outro estilo americano, que é o jazz, que realmente fez com que as coisas se esparramaram muito em vários ritmos no mundo inteiro. Hoje, muita gente pega música e troca o ritmo. E pega a música brasileira e põe em ritmo americano, ou vice-versa. Pega a música americana, põe em ritmo de bossa, põe em ritmo de jazz. Você faz um ritmo house em balada, você faz um blues, você faz um ritmo europeu, em vários ritmos de vários países. Então, acho que ritmo é uma coisa que todo dia se cria, todo dia se reinventa. Esse é um dos requisitos para ser um bom DJ? Estudar bastante, pesquisar, reinventar? Pesquisar. Isso. Você pode criar música no estúdio, fazer um outro arranjo, uma outra versão, pôr um ritmo diferente, pôr um vocal, um instrumento, numa outra música. Uma música antiga, você pode pegá-la e transformá-la num sucesso hoje, relembrando que aquilo fez sucesso, marcou, com uma nova versão. É o que acontece muito hoje. As músicas são clássicas, elas continuam fazendo sucesso, mas em ritmos e arranjos diferentes. Você falou que as pessoas são muito festeiras. Uberaba é uma cidade festeira, né? Sim. Você trabalha muito? Trabalhamos muito aqui. Nos especializamos em formaturas, casamentos, aniversário, bodas e festas empresariais. Deixamos de fazer festas universitárias. Por quê? O meio, ele é muito atípico. Tem muita coisa, tem muita gente que faz coisas diferentes e a um custo muito baixo. E as pessoas fazem coisas variadas em repúblicas, em vários lugares, então diversifica-se muito. E é um meio que financeiramente ele não vale tanto a pena quanto um evento empresarial ou social, que você já tem uma rentabilidade mais garantida. E quando você trabalha com bilheteria, que você não tem a certeza de que aquilo é assertivo, no final você trabalha muito por uma renda muito risco, pequena. né? Então você corre riscos. E aí nós achamos, por bem ao longo de todos esses anos, correr o menos risco possível para você manter uma empresa, manter um conceito e um padrão. Que eu acho que a reputação ela é muito importante na hora de você oferecer um bom trabalho e corresponder por ele. Nós acompanhamos sua vida profissional aí há muitos anos, né? A sua carreira, e você tem uma mobilidade muito boa, a sua vida de circular na cidade também. É claro que a deficiência visual limita, sim, mas ela não te impossibilitou. E você tem uma grande companheira que está aqui em cima da mesa, que é a minha bengala. Sim. Qual que é a função da bengala em si? Que às vezes a gente olha e pensa que é só para se sustentar, para ir na frente, não é, né? Não, ela é a extensão do tato. É como se você estivesse percebendo o chão na sua frente. E quando você aprende a locomover, ela está um passo à sua frente, detectando buracos,
barreiras, todos os obstáculos, seja um poste, uma árvore, seja uma textura diferente. Aí você tem o treinamento de saber desviar, de saber realmente acompanhar para onde você vai. Para isso, realmente, o curso que eu fiz de reabilitação em locomoção me deu a possibilidade de saber aonde estou, para onde vou e como eu devo prosseguir. Ela emite sem algum medo. sinal também? Como? Ela emite algum sinal? Não, esta não. A bengala radar, sim, que é uma bengala que emite um sinal, ela bate no obstáculo, retorna te dando um som diferente. Essa precisa de um outro treinamento mais complexo, mas esta aqui me dá a segurança total. Você usou uma expressão aí muito interessante, Edu, que é sem medo. Você circula sem medo. Sim. Você vai para os seus negócios, para o seu trabalho, sem medo. Sem medo. Porque você tem que tomar suas decisões para o que você vai fazer. As escolhas são suas. A vida própria é feita de escolhas e cabe a nós seguirmos a intuição e o planejamento que você tem daquilo que você vai executar. E muitas vezes eu vou atravessar a rua, as pessoas, pode ir, pode atravessar. Às vezes eu não vou. Não é porque eu não estou confiando na pessoa. Eu tenho que confiar em mim, sentir-me seguro para poder atravessar uma rua. Seja com semáforo ou sem semáforo. Edu, eu tenho mais uma pergunta para você, que eu acompanhei você dar muitas palestras motivacionais, muitas entrevistas, você já esteve no TED, aquela plataforma internacional, e você falou de cores da voz, você identifica a voz da sua esposa por uma cor, ela tem uma cor, expressa uma cor para você, não identificar, mas ela mostra uma cor para você como a sua mãe. Como que é isso? Na verdade, quando eu perdi a visão, no descolamento de retina, ficou uma nuvem colorida no olho, porque eu ainda enxergo luzes, eu ainda vejo sombras, alguns formatos. E como na retina existe um exudato, ali há um líquido no olho que emite cores para o nervo óptico. E houve uma relação muito interessante, que é um fenômeno conhecido por poucos, que na relação de sons existe entre baixas frequências pelos sons graves, em altas frequências em sons agudos, vai desde cores mais escuras, que são as notas graves, com as frequências altas, que são as mais claras. Aí onde define no som, uma característica de som chama-se timbre, que é o som original de cada instrumento, de cada voz. E aqui a cor que sempre vem ao identificar, como no caso, na expressão que eu coloquei da minha mãe, realmente, para a característica dela, sempre vinha uma cor. E isso marca muito uma identificação que eu percebo nas pessoas. Da sua mãe é qual cor? Da minha mãe era um ouro, um dourado, uma cor clara, um amarelo, dourado, uma coisa assim. Nós estamos conversando aqui assim há pouco tempo, mas pelo timbre da minha voz, então é possível você imaginar uma cor? Sim. Qual que você seria? tem um tom marrom claro, você tem um cinza e um rosa claro na tua voz. Mas a característica seria o marrom claro. Edu, muito obrigada, viu? Nós estamos terminando aqui o programa. Estou muito contente mesmo de você estar aqui, né, na TV Câmara, no programa Movimento. Eu que agradeço. Terminei aqui a entrevista com José Eduardo, empresário, DJ, que está há 41 anos no mercado de iluminação e de sonorização, né, como DJ, sonorização de eventos também. Essa entrevista aqui depois você pode acompanhar no canal YouTube. Agradeço muito a sua companhia e até breve.